Gênesis capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pois as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e chorou. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, viu os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a José. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Amém? Talvez se sentar, e seja a bênção de Deus sobre essa palavra. Eu gosto muito da história de Jacó. Apesar que ele fala que ele é miserável, vacilão, trapaceiro, dinheiro, essas coisas. Mas por que eu gosto muito da história de Jacó? Porque Jacó, apesar de tudo, ele tinha muita força, muita garra, muita determinação na vida dele. Jacó, ele sabia o que ele queria. Isso já desde o ventre da mãe dele. E ele corria atrás daquilo que ele queria. Às vezes, eu penso que Jacó ele não seria brasileiro, que o brasileirão é todo preguiçoso. O brasileiro precisa se despertar mais. Eu digo isso até pelo meu trabalho mesmo, que o meu trabalho é uma bênção. Mas como o povo reclama, né? A gente tem tantas oportunidades boas, né, de folgas, né? Temos algumas viabilidades dentro ali do trabalho, do serviço, que acabam facilitando a nossa vida, né? Mas as pessoas reclamam muito, né? Reclamam por demais. Mas Jacó, ele não era brasileiro. Ufa! Vamos ver se a gente imita Jacó. Jacó, ele era muito esforçado e determinado naquilo que ele queria. Tudo bem que ele estava todo errado, mas o irmão dele acabou sendo errado, Esaú. Porque Esaú era portador da bênção, da primogenitura, da bênção do seu pai. E Esaú, ele era meio desligadão, Esaú não estava muito aí com as coisas. Mas Jacó não, Jacó ele sabia o que era ter a bênção do seu pai. Jacó ele sabia qual era a bênção e quanto era importante, obrigada. E quanto era importante a primogenitura. Por isso ele já lutou desde o ventre, ele nasce agarrado na perna do seu irmão, porque ele queria sair primeiro, porque ele queria a primogenitura. Em toda a sua vida, Jacó, ele lutou por isso. Ele lutou de todas as maneiras para conquistar a primogenitura e a bênção do seu pai. E aí ele faz alguns rolos, a mãe dele ainda ajuda ele no rolo, E aí ele consegue trapacear seu irmão, consegue trapacear seu pai, enfim, ele consegue a primogenitura e ele consegue a bênção.
Só que ele paga um preço muito grande por isso. Ele tem que sair fugido, porque o seu irmão queria matá-lo. E ali começa um relacionamento meio que deformado. Um relacionamento gerado de ira, ódio, intriga, raiva, ciúmes, inveja, como diz o povo hoje, o tal do recalque, né? E começa um relacionamento doentio, né? E um relacionamento quebrado, desfeito, na vida de dois irmãos, Jacó e Esaú. E Jacó, então, ele sai fugido, mas Jacó, ele era obediente aos princípios de Deus. Esaú não. Esaú, então, ele resolve arrumar mulheres de outra linhagem, a qual nos mandamentos de Deus, na vida do seu pai, dizia que não era para misturar os povos, porque Israel é a linhagem de Deus. Mas Esaú desobedece, vai procurar mulheres de outros povos. E Jacó não. Jacó, então, ele obedece à voz da sua mãe e ele vai buscar uma varoa, uma mulher, no seu arraial, no meio do seu povo. E ele vai para a casa de Labão, seu tio, né? E ali, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, olha o que você está plantando. Presta atenção no que você está plantando na sua vida, porque depois você vai colher. O problema é que às vezes a gente não quer colher, né? E aí o que aconteceu? Ele trapaceou, ele enrolou o irmão, e agora ele passa a ser trapaceado, ele passa a ser enrolado pelo seu sogro. Ele se apaixonou por Raquel, a mais nova, e o sogro falou, tudo bem, você trabalha 7 anos que eu vou te dar ela. E ele trabalhou firmemente, apaixonado, né? E diz a palavra que ele trabalhou 7 anos como se fosse um dia, por tanto amor que ele tinha por Raquel, né? E aí, na noite de núpcia, eis Lia, a irmã mais velha. E aí ele diz para o sogro, o senhor me enganou. Mas ele foi enganado por aquilo que ele tinha plantado lá atrás. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, a mulher a qual ele estava apaixonado. E aí ele trabalha mais 7 anos. Eu vejo esse tempo de Deus na vida de Jacó, um tempo de reconstrução, um tempo de tratamento, um tempo do agir de Deus na vida dele. Um tempo que Deus estava mostrando para Jacó. Olha, Jacó, não é dessa forma. Se você agir desse jeito, você vai colher coisas a qual você não vai gostar muito. E Jacó, ele foi tratado ali na casa do seu sogro. E ali ele começou a ser abençoado, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, a bênção de Deus está sobre você. E é aí que muitos se enganam, né? Estudando agora Apocalipse, estamos terminando, glórias, terminando de ler a Bíblia. Eu já comecei a ler tudo de novo. Glória a Deus por isso. Mas nós vemos que o Senhor Jesus, ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E nós precisamos firmar as nossas vidas em Deus. E Jacó, então, ele passa por esse tratamento para poder entender que ele precisava de Deus, que a bênção estava sobre ele, mas se ele não permanecesse em Deus, se ele não tratasse aquilo que precisava ser tratado, ele poderia morrer sem a salvação, sem a promessa de Deus.
E hoje eu estava lendo um texto falando na questão de que muitos acham que já estão salvos, só porque estão na igreja, ou só porque disse sim para Jesus. Naquele grande dia o Senhor falará, mas aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Ser portador da bênção não te garante a salvação. Diga a pessoa ao seu lado, ser portador da bênção não te garante a salvação. Porque nós podemos ser uma bênção, podemos ser abençoados. Mas, de repente, chegar naquele grande dia, a gente dá com a cara na porta. Porque as pessoas acham, porque elas são abençoadas, porque elas têm a bênção, começam a viver uma vida de pecadinhos. E pecado é pecado, meus irmãos. Pecado é erro. Pecado é pecado. E, às vezes, a gente se acostuma com alguns pecadinhos na vida. E aí, quando chega naquele dia, a gente dá com a cara na porta. Então, tome cuidado. Se você é portador da bênção, isso não quer dizer que te garante a salvação. O que garante a salvação é Jesus Cristo. O que garante a salvação é nós nos arrependermos dos nossos pecados. E nos convertermos a Ele. Então, Jacó começou a ser abençoado, muito abençoado. Porém, Jacó, ele estava com um relacionamento quebrado lá atrás com seu irmão. Ele carregava algo na vida dele. Ele carregava uma dificuldade, ele carregava marcas no coração dele, na vida dele, feridas. Por mais que ele fosse portador da bênção, as marcas estavam lá, as feridas estavam lá. E ele começou, então, a produzir mais gados que o seu sogro. E aí, novamente, o sogro dele começa a enganar ele. E pega a porção do gado dele. Não, mas esse gado é meu. Não, o senhor está errado. Esse é o meu gado. Ele, não. E aí começa aquela briga. E aí ele começa a pintar os gados dele, começa a passar umas listas. Depois você lê a história. Mas, enfim, conforme ele ia crescendo o gado, novamente o sogro dele enrolava ele e pegava os gados dele. Chegou uma hora que ele pegou as duas mulheres, os seus filhos, gado, e fugiu. E aí nós vemos novamente Jacó fugindo. Por 2 vezes, Jacó foge. Pergunta a pessoa ao seu lado, do que você está fugindo, irmão? Para de fugir, irmão. Não adianta a gente fugir. É bem verdade que na hora da luta, da situação, da dificuldade, somos ser humano. O nosso desejo é fugir. É largar tudo e sair correndo. Estou fora. Mas daquilo que você foge, um dia você vai ter que voltar para consertar. Um dia você vai ter que voltar para arrumar. De quem você foge, um dia você vai ter que voltar para que seja tratado. E glória a Deus, eu profetizo sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, que seja tratado. Porque tem gente que morre e depois fica chorando lá de remorso. Mas eu nem pedi perdão para a criatura e a criatura morreu. Já foi, já era. Então eu profetizo sobre a sua vida, que você tem essa bênção de se reconciliar antes que a pessoa morra. Amém? E aí Jacó começa nessa situação de fugir, ele se tornou de enrolado, porque ele não enrolava mais, ele se tornou agora Jacó o fujão. Jacó só fugia, ele fugia das situações, ele fugia das pessoas, ele fugia dos relacionamentos. E agora ele está com 2 relacionamentos mal resolvidos
com o seu irmão e com a casa do seu sogro. É certo que é uma bênção, casa de sogro, de sogra, é uma bênção, é uma maravilha. Mas, enfim, você escolheu ter sogro, ter sogra. Então, o sogro é seu, a sogra é sua. Deus te abençoe. A Carla está ali, ufa, ainda bem que eu não tenho sogro e sogra. É uma bênção, Carla. Mas os planos de Deus precisavam se cumprir na vida de Jacó. Diga a pessoa ao seu lado, enquanto você continuar fugindo, você vai retardar a promessa de Deus na sua vida. Quando a gente foge, a gente acha que a gente está bem. Não, você não está nada bem. Você está retardando a promessa de Deus na sua vida. Aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida, você só está retardando. Né? Você poderia chegar mais rápido. E aí, você ainda fala, poxa, Deus está demorando. Né? Ainda reclama. Aí Deus fala, é verdade. Imagino Deus olhando, né, para nossas orações. Meu Deus. E aí ele foge. Só que no meio do caminho, quando ele está fugindo, ele tem um encontro com Deus. Ele passa pelo vale de Jaboque. E ali ele tem um Peniel com Deus. E ali é Jacó e Deus. Vai ter horas que vai ser você e Deus. Vai ter horas que Deus vai se encontrar com você. E aí a minha oração é, pega ele, Senhor. Pega ela, Senhor. Pega Jesus. E aí, quando ele tem aquele encontro com Deus, ele tem um confronto. Mas o que eu acho bonito em Jacó também é a sua determinação diante de Deus, diante do anjo de Deus. Ele se agarra, ele se atraca ali com o anjo. E ele fala, eu não saio daqui enquanto eu não receber a minha bênção. Ele sai machucado, mas ele sai com a bênção dele. Seja determinado, meu irmão. Seja determinada, minha irmã. Na presença de Deus. Seja determinado com Deus. Seja sincero, seja sincera com Deus. Nós temos o privilégio de entrar no Santo do Santo e podermos ficar face a face com Deus. Então, seja sincero. Tem gente que foge dessa oração. Tem muita gente que foge. Ah, pastora, mas eu oro todo dia, glória a Deus por isso. Amém, que bom que você ora todos os dias. Mas o que você tem orado? Como que você tem orado? O que você tem falado com Deus? Ah, faça a minha oração. Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha família, abençoa fulano. E aquilo que precisa ser tratado? Você tem falado com Deus? Às vezes a gente foge dessas orações. A gente ora, mas tem orações que a gente foge. A gente não tem coragem de falar com Deus. A gente não tem coragem de se abrir com Deus. Eu já ouvi pessoa falar, eu não vou orar para Deus me dar namorada não, porque de repente eu vou orar, aí eu estou apaixonado por aquela pessoa, e Deus vai falar, não é esse. Mas é esse que eu quero, Deus, então eu não vou nem orar. Senão Deus vai dizer que, meu Deus, mas existe isso. Mas existe isso. Tem pessoas que fogem da oração certa, da oração correta. E foge tanto que dobra o joelho, Senhor, abençoa a minha vida. E pronto. Boa noite, Senhor. Agora eu vou dormir.
esperar, né? Vai que Deus fala. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, para de fugir. E aí, naquele encontro com Deus, ele recebe a bênção. E a bênção que Jacó recebe de Deus, do anjo de Deus, foi a bênção da reconciliação. Foi a bênção da restauração. A reconciliação com o seu sogro e com o seu irmão. Dois de uma vez só. Deus, quando Ele te pega, Ele te trata de uma vez só. Para de fugir, porque a hora que Ele te pegar, vai ser de uma vez só. E que a pessoa, sei lá, se prepara. E aí, no meio do caminho, o sogro dele alcança ele. Ele passou por 2 nervosos. Primeiro, meu sogro vai acabar comigo. Depois, meu irmão vai me matar. E o sogro dele alcança ele, mas Deus tinha falado com o sogro dele. Você não toque nele, porque eu sou sobre a vida de Jacó. E o sogro dele, então, tem aquele momento de reconciliação com Jacó. E Jacó, então, prossegue, porque Deus falou para ele, volta da onde você saiu. Volta lá no relacionamento que foi quebrado. Volta lá na situação a qual você deixou perdido lá atrás. Por isso que eu estou falando para você, não adianta você fugir, que vai chegar uma hora que Deus vai te levar lá. E ele chega lá, e aí ele tem uma estratégia maravilhosa, né? Isso é bênção, bênção de Deus para nossas vidas. Ele falou, eu vou arrumar uns presentes para mandar na frente para o meu irmão. Os presentes, eles aplacam o coração. Ele já foi trabalhando o momento do perdão. E os presentes, quando você dá presente a alguém, você só dá presente para alguém que você ama, não é assim? Você só dá presente para a pessoa que realmente você gosta. Porque o presente, ele é um reconhecimento de gratidão. E ele envia esses presentes para o irmão, como reconhecimento de gratidão. Por ele poder ter o privilégio de ter o relacionamento restaurado novamente com aquele que era sangue do seu sangue, o seu próprio irmão. Eu uma vez ouvi isso de uma senhora, né? Se você está de mal com alguém, brigou com alguém, deixa passar um tempo, né? Deixa baixar a poeira, e depois você manda um bolo quentinho para a pessoa, né? Manda um presente. O problema é a pessoa achar que você botou veneno no negócio, né? Mas essa senhora sábia, ela dizia isso. E foi o que Jacó fez. Os presentes foram adiante dele. Ele disse para o irmão, olha, eu te amo, irmão. Eu quero me reconciliar com você. Eu preciso de você. Eu reconheço que você é meu irmão. Por mais que toda a bênção que eu tenha, por mais que eu tenha a bênção da primogenitura, nada disso vale se eu não tiver a bênção de estar contigo, meu irmão. Esses presentes falavam isso. As vidas, o relacionamento, ele é mais importante que qualquer coisa nessa vida. Olha para a pessoa ao seu lado. Ela é muito importante para você. Nós somos importantes na vida um do outro. E os nossos relacionamentos, eles são mais importantes que qualquer coisa nessa vida. E Jacó, então, ele consegue, ele alcança essa bênção.
Ele resolve os seus relacionamentos que estavam mal resolvidos na sua vida. Deus entrega a ele essa bênção, mas porque Jacó foi determinado em buscar a Deus. Por isso que eu gosto muito de Jacó. Por todo o erro que ele cometeu, algo ele tinha dentro dele, era o amor a Deus. Era a sua determinação por Deus. Era a sua obediência a Deus. E se nós queremos ter um coração grato, nós precisamos disso. Se você quiser a Deus na sua vida, mais do que tudo, você terá tudo de Deus. Jacó teve tudo de Deus, porque a sua perseguição era por Deus. Nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar para que você também tenha isso na sua vida. Que você queira a Deus mais do que tudo, ao ponto até de fazer como Jacó, lutar com o anjo, lutar com Deus, por causa da presença dele, por causa da bênção dele. E a bênção que ele conquistou foi a bênção dos relacionamentos que estavam quebrados, que estavam mal resolvidos. Foi a bênção da restauração dos relacionamentos. Se você quer isso para a sua vida, se você quer a bênção de Deus, se você quer viver a promessa de Deus, o altar vai estar aberto para você.